Boa noite. Boa noite, tudo bom? Então, estamos todos aqui, né, para hoje conversar sobre um assunto bem, tudo a ver com todos nós, né? Que é essa questão não, essa coisa simples, que é a, a convivência, a moralidade dentro de cada comunidade, cada sociedade humana, né? Estabelecida nesse planeta e que na convivência vai criando suas questões morais, né? Então é isso. É, tá escrito aqui que está sendo informado as pessoas que eu tô no, até parece que é muita gente. É, mas não importa que seja somente. É bem interessante. Muito obrigada para todo mundo que tá aí, né? Quem tiver. E, e é isso. Vamos então. Esse é o terceiro encontro, né? No primeiro encontro a gente conversou um pouco sobre. A gente não. Eu falei, mas é que eu sinto como se vocês também estivessem falando. É que eu não tenho ainda domínio de uma tecnologia que eu possa dividir com vocês, né? É, aqueles feedback que vocês têm que poderiam contribuir, né? Eu gosto muito disso. Então, é, a gente falou então sobre os sentimentos, né? Porto dos sentimentos, né? Binóculo na mão, veleiro no controle, vamos passando pelos portos, né? Deixa eu ver, Amanda, tu consegue me mandar um quê? Não sei. Então, é, a gente passou pelo Porto dos Sentimentos, falou brevemente sobre isso, né? Como é isso pra gente no dia a dia. É, também falamos um pouco sobre saúde, e aí talvez eu tenha me estendido um pouco. Depois eu repensei, uma amiga colocou uma questão que eu achei que tem. Eu já vinha refletindo sobre isso, e é bom que a gente não diversifique muito, né? Ah, dentro do tema, que a gente não diversifique muito as questões, né? Para que a pessoa possa estar tranquila para absorver aquilo que a gente está conversando, né? Então, eu coloquei as 4 dimensões da saúde, ficou um pouquinho prolongado. Então, eu vou tentar não fazer isso, né? Outra vez. E aí, é, também, a gente agora, hoje, nós vamos falar sobre o porto das relações sociais, né? As nossas relações cotidianas, né? E, na verdade, vai ser um pouco generalizado, porque, claro, nós temos as relações, né? Cada quadrado, não vamos dizer assim, nós temos as relações no trabalho, relações conjugais, relações na escola, no aprendizado, né? Na entidade de ensino. Nós temos as relações em vários aspectos, elas seguem mais ou menos, elas têm mais ou menos as regras principais, todas elas, né? E claro, elas vão ser diversificadas em relação à situação em que nós estamos, mas no geral ela vai ser a moralidade colocada naquela sociedade, comunidade em que nós convivemos, né? Então, deixa eu só tocar aqui que não sei se. Não, eu acho que tem algumas coisas escritas aí, mas eu não estou entendendo muito bem. É, se tá todo mundo aí, não tá aparecendo ninguém, né? É, então é isso. Muito bem. É, nós. Eu tô falando muito Eu tô meio confusa, eu acho. Tô. A gente sempre tá. Nós temos os nossos momentos, né? Um dia a gente tá super bem, super à vontade para falar, para conversar. Mas eu acho que a gente. Por exemplo, nós estamos na lua minguante. A lua minguante é de recolhimento, né? Então, não é como a lua cheia, crescente e cheia, em que a gente está transbordando.
Na lua minguante nós estamos nos acolhendo, na verdade, né? Então, normal, né? Tudo bem. Se eu falar pouco, ou bagunçar, ou ficar confusa, me perdoem, por favor. Então tá. A, nós temos toda a sociedade humana, quando se cria, e aí eu estou envolvendo os indígenas, né? Ah, o Oriente Médio, cada ponto desse planeta, ele tem uma grande sociedade ali em que as pessoas se organizam dentro daquele modo de convivência e conforme ela vai crescendo, ela vai se colocando algumas regras que são gerais, que são comuns, que são coletivas, no sentido de ser o melhor possível na sua expressão de ser, né? Então, é isso, a gente a sociedade ela vai criando umas regras para o seu fim melhor, né? Do coletivo, do geral. Isso chama-se moralidade, né? A sociedade aqui, por exemplo, que nós estamos no Brasil, aqui mais no, né, na América, essas coisas, nós temos uma sociedade mais organizada de um jeito. Nós vamos para um outro espaço do planeta, lá nos esquimós, por exemplo, eles têm outra moralidade, não é muito diferente, mas tem algumas coisinhas diferentes. Se nós vamos lá para a Índia, outra moralidade, também tem, né, muitos aspectos particulares, mas, né, essas moralidades, mas elas, no geral, elas têm mais ou menos algumas regras de convivência, né? Então, como é que eu lido com a moralidade do espaço onde eu estou? É tranquilo para mim a convivência? Tá estabelecido, tá bem estabelecido para mim? Ou eu não concordo com alguma coisa? Ou assim, no geral, é tranquilo? Ou como que é? Como que eu sinto viver num espaço com com a determinada moralidade desse espaço, né? Como que é a moralidade dentro de um espaço de ensino, né? Aonde nós aprendemos a produzir a vida material, né? Nós aprendemos sobre os vários saberes, né? Que podem nos auxiliar durante a nossa vivência, que nós precisamos absorver ou não, né? Como que se organiza esse espaço e essa moralidade, ela está adequada para mim? Como que eu sinto ela? Como que eu vivo nela? Como me expresso nela, né? Também todos os aspectos da vida civil, né? Minha religiosidade, eu imponho ela para outra pessoa? Ou nós conseguimos conviver no mesmo espaço, estando com as principais categorias dessa moralidade e conseguindo conviver de uma maneira em que o outro é totalmente diferente de mim, com outras opiniões e coisas assim, e a gente consegue conviver. Nós conseguimos estabelecer uma relação adequada de respeito entre nós, entre eu respeitar as opiniões do outro, né, as iniciativas do outro, que elas não estão ferindo minha moralidade, elas estão mais essa convivência não fere isso, ou eu acho que ela fere. Como que eu lido com isso? Como que eu sinto isso, né? Essa moralidade, ela é uma moralidade do coletivo ou ela é particularizada, individualizada, né? Na minha convivência. Como que é a minha moralidade na relação de trabalho, né? Meus valores, né? No meu lazer,
na minha, na minha vida de, de mãe, de pai, como eu repasso isso para minha descendência, essa importância ou não, né? Eu educo esse filho, eu educo não, eu vivo, convivo, acho, com esse filho, educo também, né? Pensando sobre essa questão da moralidade, repassando a ele como que é, ou eu crio ele como se ele fosse alguém superior, né? E especial, e que ele tem o direito de suplantar o outro, se ele quiser, né? Como que eu, como que eu convivo com ela? Como que o meu grupo familiar convive, né, dentro dessa moralidade colocada na sociedade onde eu vivo, né? São todas questões que é bom a gente colocar pra gente no sentido de verificar, inclusive, se a gente está respeitando o outro, né, dentro da sua individualidade e, e levando em conta o que é coletivo e não o que é particular. O que é particular é do outro, é meu e é do outro. E nem ele pode interferir no meu e nem eu no dele. Para que a gente conviva, né, dentro dessa relação social de maneira adequada para nós dois, é preciso que nós dois respeitemos e aceitemos a moralidade maior do coletivo, né? Então, até que ponto o diferente, que não tem nada a ver com a moral, porque a moral está respeitada, geralmente, né, na coletividade, como o diferente eu convivo com o diferente, né? Então é essa coisa. Outra coisa também, eu, a ética é a ciência que estuda as morais, né? A moralidade. Em cada época houve uma moralidade diferente, o ser humano foi evoluindo e sentindo essa convivência, essa moralidade, e foi transformando de modo que foi se adequando sempre ao momento em que ele estava, diante da realidade que ele está, né? Então, a moralidade, mas ela segue algumas questões e a ética coloca essas questões, né, da moralidade, que ela pode ser diferente em uma sociedade da outra, ela tem algumas diferenças, algumas particularidades, mas é que ela precisa ter, a ética tem 3 categorias que são muito importantes para a convivência social e para que ela seja possível e o máximo de harmoniosa para todas as pessoas, todo o coletivo. Ou seja, ela tem uma, uma categoria maior, 3 aliás, que fazem um todo que é diversificado nas suas moralidades em alguns aspectos, mas que cada moralidade precisa, no mínimo, ter essas 3 categorias respeitadas para haver uma convivência, né? Um todo onde está colocado o coletivo acima do individual, né? Nesse aspecto, a gente tem 3 categorias, então. A primeira delas é a alteridade. A alteridade significa eu fazer as coisas na área social de modo que o outro, levando em conta o outro, né? Isso quer dizer o quê? Que o que eu faço na vida social, o outro também pode fazer e tá tudo bem. Então, a minha ação, a minha opinião, as minhas coisas, elas são realizadas socialmente com visão no outro. Bom, eu estou fazendo isso, por exemplo,
Eu comi um chocolate e joguei o papel no chão. O outro também pode. Mas, será? Se eu jogo no chão, o outro também pode. Quando nós vamos ver, está tudo no chão. E um ambiente social onde os outros transitam, todos nós transitamos, ele precisa estar minimamente adequado ao nosso trânsito. Então, será que eu posso jogar um papel no chão? Né? Eu tenho certeza que ninguém pode. Ninguém poderia. Então, nós temos que sempre estar com essa noção do aqui e agora. O que eu estou fazendo no meu social, o outro também pode fazer ou não? Se eu vou fazer algo que o outro não pode fazer, eu também não posso, também não devo. Quer dizer, eu até posso, mas eu vou estar transgredindo a moral de convívio social, né? Então, isso não é bom, não é que não é bom para mim, não é bom para nós todos, né? É preciso que a gente tenha isso em mente sempre no convívio social, que o outro é como se fosse o meu espelho até, e ele é o meu espelho, na verdade. Então, o que eu posso, ele pode, e o que eu não devo, ele também não deve, né? Para que a gente possa conviver em certo aspecto harmônico, né? Dentro de um grupo, numa aglomeração, né? De humanos. Então, a alteridade o primeiro conceito, aí a minha primeira categoria, que ela é bem importante, que a gente tem que estar sempre muito presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, para que a gente tenha uma boa convivência com esse coletivo, com esse todo, né? De que o que eu faço, eu posso fazer tudo que o outro também pode. O que ele não pode, eu também não posso, não devo, né? Para que a gente não transgrida esse convívio social e ele se torne um caos, né? Muito bem. A outra categoria é a responsabilidade. Isso é o quê? Quando eu transgrido uma regra não. É que, na verdade, a moralidade é isso. Elas são algumas regras de convivência para que a convivência seja possível, né? O coletivo seja possível. Então, a responsabilidade é a minha responsabilidade com um grande projeto social de convívio daquele grupo. Eu gravei um vídeo uma vez, exemplificando aquela questão do trânsito. Se eu estou no trânsito e existem as regras, né, sociais ali para orientar aquele trânsito, né, do sentido das vias, da velocidade das vias, de tudo isso, me orientando, é a orientação para que aquele trânsito seja harmonioso na condução dele e não atrapalhe nenhuma pessoa que está no trânsito, desde um pedestre até, né, todas as questões que nós temos do trânsito, todas as pessoas, automóveis e tudo isso. Porque aquela regra está lá porque humanos coletivamente entenderam necessária. Não foi, esse governo só pensa em regra. Não. Aquela regra foi colocada por um coletivo que entendeu que ela seria necessária naquele espaço do trânsito para orientar, organizar ele de modo que esteja bem para todos, né? Então, a responsabilidade, a categoria da responsabilidade, ela vai exigir a minha responsabilidade com aquela aglomeração social, com aquele coletivo, no sentido de manter aquele coletivo ao qual eu pertenço
organizado ao ponto de ocorrer tudo no melhor sentido possível. No momento que eu transgrido uma regra, que eu desobedeço uma lei ou algo assim, eu vou estar provocando, eu posso estar provocando naquele ambiente alguma coisa bem difícil, inclusive mortes, inclusive coisas bem difíceis de serem pensadas, né? Então, a responsabilidade, eu tenho que vir por aqui agora e pensar, putz, eu estou morrendo de pressa, mas aqui nesse ambiente eu vou ter que ir mais devagar, porque tem uma organização estabelecida que se eu estou morrendo de pressa, eu devia ter saído de casa antes. Eu às vezes estou no meu carro e aí ele passa correndo por mim e eu penso, puxa vida, eu acho que ele saiu de casa atrasado e agora quer ganhar tempo, arriscando vidas, né? Muitas vezes. Então, é preciso que a gente seja adulto, responsável, para ser responsável. Nós hoje, eu tenho a impressão que a gente vive numa sociedade infantilizada muitas vezes, né? Onde a gente vê exemplos bem infantis, né? Onde nós precisaríamos estar mais crescidos, evoluídos mentalmente e adultos para trazer para nós essa responsabilidade. A responsabilidade só é possível em gente grande. Quem tem... Claro que nós, crianças, já somos ensinados a ser responsáveis e quanto mais melhor, né? Porque essa convivência não é uma questão de obediência à regra, é uma questão de preservação de vida, de humano, de coletivo, de tudo, né? É entender o direito de tudo, né? De todos. Então, é ser adulto. Ser responsável é ser adulto. É pegar a vida pelas mãos, a rédea da vida pelas mãos e defender ela acima de tudo. Defender ela acima da minha opinião, dos meus sentimentos, acima de tudo, né? Defender esse projeto social que está em volta de mim e que defender o todo mesmo. Eu posso ter um projeto social individual? Posso. Mas no social coletivo, eu me adapto e tenho responsabilidade de que ele continue adequado à vivência, à convivência, né? Isso é ter a responsabilidade dentro da moral colocada em determinada sociedade, né? Então, daí nós temos também a terceira categoria, que é o compromisso. Qual é o nível do meu compromisso por uma sociedade justa, adequada para todos? Todas as diferenças que estão ali colocadas, todas as diferenças, né? Qual é o meu compromisso com esse todo, com esse coletivo maior e diversificado aonde eu estou inserida, né? Que compromisso que eu tenho para que o projeto maior, né, para esse coletivo, ele está sendo, sim, ele está acontecendo, ele faz parte da vida das pessoas, né? Esse projeto maior de sociedade que a gente tem. Qual é o meu compromisso com a defesa, primeira grande defesa, que é da vida, né? Dessa essência de ser, né? Em que sentido esse ser está acima do ter, né? Qual é a
objetivo maior do convívio social coletivo? É preciso que a gente pare e se pergunte, né? Porque a gente sempre é muito levado a aceitar, muitas vezes, coisas impostas. E então, voltemos à essência de ver o meu compromisso é com a vida, é com bem-estar, é com equilíbrio, ou o meu compromisso é tentar passar o outro para trás, tentar me dar bem, né? Qual que é o meu compromisso nesse convívio social, nessa grande, né, egrégora de vida aí, né, de sociedade, de comunidade, que seja lá o que for, né, desse coletivo com determinada moralidade? Qual é o meu compromisso com ele? Então, a ética como ciência, né? E eu até digo, e eu me atrevo, ela pode ser ciência, mas eu vejo nela muito essa ética de vida universal, não só planetária, né? Até que ponto eu eu sinto a minha alteridade levando em conta o outro na minha vida, no que eu faço, no que eu opino, no que eu sou, até que ponto eu sou responsável dentro dessa sociedade onde eu estou inserida para entender o seu projeto maior, e no meu entendimento é o bem-estar, é a vida, né? É o objetivo, o grande objetivo, né? Então, até que ponto a gente é responsável pelo lugar onde a gente vive? E até que ponto vai o meu compromisso de fazer o que é melhor para esse coletivo, aonde eu faço parte dele, né? O meu compromisso é só comigo? O meu compromisso é com a vida, que é um todo, onde a gente existem vários seres vivos, né? E não dá para considerar só eu e não o outro. É isso, né? É questionar, nos entender. O que parar, vir para aqui agora e pensar, sentir como, como, eu, como eu me relaciono dentro dessa sociedade onde estou inserida e levo em conta a moralidade e da qual 3 categorias não podem estar afastadas, né? Que é a alteridade, a responsabilidade e o compromisso, né? Então, aí a gente pensando especificamente essa questão da moralidade, né? E é porque eu decidi falar hoje sobre a relação social, e a moralidade, ela que vai ser o centro da minha convivência, né? E quando eu respeito ela, quando eu levo em conta, muito em conta, seus principais conceitos, se eu me faço essas perguntas, eu estou, eu sou, eu tenho alteridade, eu sou responsável, eu tenho compromisso com esse bem maior do todo, né? Então é tranquilo. Eu estou com a moralidade de convivência social adequada, minimamente adequada. Fora disso, eu tenho as minhas particularidades, a minha vida individual, e ela também, ela não pode nunca perder de vista também a alteridade, responsabilidade e compromisso de que o meu espaço é meu espaço. E nele eu estou livre, mas desde que esse espaço, meu espaço, não atinja o outro, né?
Por exemplo, eu moro lá num bairro residencial e assim, 4 horas da manhã eu estou fazendo uma festa e tocando como é que é? Tocando fogo na terra? Sei lá, alguma coisa assim. Então, a não ser que eu tenha paredes à prova de som na minha casa, eu não teria, ou pelo menos eu teria que conversar com meu vizinho e falar, olha, eu estou organizando uma festa aí e talvez vai até mais tarde. Tudo bem? Tá tranquilo? Né? Eu levando em conta sempre o outro, não invadindo o espaço do outro de uma forma mais agressiva, sem levar em conta o outro. Então, eu posso, às vezes, até expandir um pouco o meu individual, mas desde que o coletivo esteja dentro do meu individual, né? Desde que o coletivo me importa, né? Desde o meu individual pode, às vezes, ultrapassar um pouco o muro da individualidade, mas esse coletivo precisa aprovar esse individual. Aprovar, não digo aprovar, mas pelo menos está conscientizado e se ele fala tudo bem, então é tudo bem. Mas se não está tudo bem, então eu tenho que encontrar uma outra forma de expandir meu individual sem que ele atinja o coletivo à minha volta, né? Então, falando sobre isso é uma coisa muito importante na minha vida, muito importante. Eu aprendi com a minha mãe essa ética, e eu digo até que essa ética um pouco, ela é um pouco não, ela é muito da essência daquilo que tudo é, da fonte criadora. Porque no momento quando ele diz ame ao outro como a ti mesmo, então ela é mais ou menos por aí, entendeu? A alteridade, ela tem uma compreensão um pouco similar a essa. Porque se eu estou me importando com o outro no momento em que eu vou tomar uma iniciativa, isso diz que eu amo ele. Por isso que eu me importo com ele, por isso que eu levo ele em conta. Porque se eu não levo ele em conta, eu não amo. Eu não me importo. Eu não estou nem aí, né? E quando eu sou responsável por um projeto maior, um projeto mais de todos, então, o que todo mundo quer é um mundo melhor, é um mundo adequado à vivência e à convivência, então eu também, essa responsabilidade, ela também de alguma forma, ela parece-me que ela também sai de uma palavra que está estabelecida para nós, né, que é de certa forma mais divina, porque quando eu sou responsável por algo, aonde o diversificado está comigo e o diversificado todo ele também é criatura divina, porque a fonte criadora, ela é criadora de tudo, inclusive, né, do planeta. Então, nada melhor do que eu me responsabilizar por esse cotidiano, essa realidade à minha volta e me importar com ela, né? E também o conceito de compromisso a que nível está meu compromisso? Se eu estou me importando com essa fonte criadora, se eu me importo, se eu sinto que eu sou criatura e que eu estou aqui convivendo com o outro e que o planeta é um grande mosaico, onde cada coisa tem o seu quadrado, seu espaço, sua razão de ser, todo toda essa diversidade é um grande todo, né? Então, se eu tenho um compromisso de respeitar esse todo, de respeitar o que esse todo espera de tudo, eu tenho um compromisso um bocado também divino nesse aspecto. Porque se eu venho para o que agora e eu tenho um compromisso com esse coletivo onde eu estou inserida, e seja ele
diferente, totalmente diferente de mim, mas mesmo assim eu não julgo, eu não rotulo, eu não, né, não faço por onde para negar esse diferente. Ele tem o direito de estar e todos nós temos nosso momento, né, de consciência, de ser e tudo isso. Então, eu costumo pensar que a ética ela vem de encontro, né, ao que é, de certa forma, também o sentimento em si, ele é, ele é de essência, da essência humana, de, de poder estar numa sociedade, numa comunidade e poder tentar sempre aceitar, conviver, mudar, mas dentro de um coletivo e não de um individual. O individual eu posso acessar na minha vida particular, né? Na minha vida mais particular mesmo, individual. Mas no coletivo, esses três conceitos, né? A moralidade ela nunca pode ser com a ausência desses três conceitos. O que eu tenho alteridade, eu me preocupo com o outro, me importo com o outro, levo ele em conta em toda ação que eu tenho. Eu sou responsável por um projeto maior de sociedade, de convivência, com todas as diversidades que há nele e tenho o compromisso com essa coletividade no sentido de que ela permaneça e ela abarque todas as diferenças na convivência, né? Então é isso. Aproximar um pouco o binóculo da moralidade seria essa questão mesmo de a gente se aproximar um pouquinho, observar mais de perto essa convivência social em que a gente tem e qual é a moral que nos conduz, né, nos nossos atos, na consciência, na convivência coletiva e no que a gente quer para um futuro, né? É mais ou menos isso daí mesmo. A gente vai assim, o que eu ia até colocar que como o individual, ele é feito muito com o que foi construído em mim. E muitas vezes esse construído é muito na individualidade do meu grupo familiar, que é diverso do outro grupo familiar, e que o ego ele vem muito fortemente dessa realidade próxima, que é meus familiares, a minha escola, o meu trabalho, meu ego ele está sendo construído com essa realidade à minha volta. Se a pessoa ela é dessa comunidade, mas ela nasceu lá em outro país, por exemplo, com outra família, a individualidade dela é diferente da minha. Mas, no geral, no coletivo da convivência, nós temos que ter em mente muito fortemente esses três conceitos e de alguma maneira, respeitá-los adequadamente para que a gente possa ter uma convivência tranquila, sem invadir o espaço individual do outro e nem ele o nosso, né? Mas que o nosso coletivo esteja comprometido, né? Responsável também e preocupado com o outro, preocupado não, mas levando em conta o outro na ação coletiva que eu tenho. Então é isso, hoje é uma coisa mais tranquila, mais curta, não é uma coisa ela é polêmica, a moralidade é muito polêmica e nós temos pequenos nichos, né, sociais dentro de uma sociedade maior e nesses nichos os grupos vão colocar uma moralidade diferenciada no grupo, mas ela não pode ser suplantada pela moralidade maior do grupo de convivência, né? Da sociedade em si. Então, nós podemos ter a moralidade no grupo, mas não impor ela
ao coletivo, né? Isso não é adequado nem para nós e nem para o outro. A gente sempre tem que levar em conta o outro, levar em conta as suas diferenças e respeitá-las, né? Então é isso, beleza? Valeu. Não sei se eu fui bem ou não. Hoje, é como eu falei no início, eu tô num momento um pouco de lua minguante, né? Nesse momento de se acolher, de silenciar, de disso tudo. Então, outra vez talvez eu pense mais nisso também, né? De pular ali a lua minguante pra não fazer nada na lua minguante. A gente talvez tenha que levar isso em conta. Muito bem. Essa fala vai ficar gravada no meu canal no YouTube, né? No Binóculo Social. Se alguém quiser acessar, ouvir, compartilhar, eu agradeço, né? E, e é isso. Inicialmente é uma fala mais pequena, não é nada de tão longo e tão mentoria, até outra vez me prolonguei até demais, mas eu vou tentar selecionar mais, assim, simplificar, né, para que as pessoas possam absorver tranquilamente sem é, ficar se prolongando demais. Valeu? Muito obrigada. E é isso, tá bom? Vai ficar gravado aí no Instagram por 30 dias e gravado lá no canalzinho do YouTube para bastante tempo. Valeu? Obrigada. Boa noite.